Eu acordei no meio da noite e vi meu namorado sentado na cama, mexendo no celular e sorrindo de um jeito que ele nunca sorria pra mim. Quando perguntei o que era, ele travou a tela rápido demais e disse que só estava vendo bobagem. Mas aquele sorriso, aquele maldito sorriso me disse que algo estava muito errado. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais e quer apoiar o canal, considere se tornar membro. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo esses relatos todos os dias. Agora, deixa eu te contar desde o começo como minha vida virou de cabeça para baixo. Meu nome é Luan, tenho 26 anos e sempre acreditei que tinha encontrado a pessoa certa. O nome dele é Ricardo, a gente estava junto há 3 anos. 3 anos de planos, de sonhos compartilhados, de construir uma vida juntos. Morávamos num apartamento pequeno, mas aconchegante na Zona Sul, e eu juro que achava que éramos felizes. Ricardo trabalhava como designer gráfico, fazia home office na maior parte do tempo. Eu sou professor de educação física, então meu horário sempre foi mais corrido. Saía cedo, voltava no final da tarde cansado, mas sempre animado para chegar em casa e ver ele. A gente tinha uma rotina boa, sabe? Assistir séries juntos, cozinhar no fim de semana, aquelas coisas de casal. Mas de uns 2 meses pra cá, as coisas começaram a mudar, sutilmente. Do tipo que você não percebe de primeira, mas quando junta as peças você vê que estava tudo ali, na sua cara o tempo todo. Ricardo começou a ficar mais no celular, muito mais. Antes ele mal mexia no telefone quando a gente estava junto. Mas de repente, ele vivia com aquela tela acesa, digitando rápido, dando risadinha. Quando eu chegava perto, ele mudava de app na hora ou virava a tela pro lado. Dizia que era trabalho, que eram os amigos do grupo dele, que era besteira da internet. Eu queria acreditar. Juro que queria. As noites de sexo, que antes eram frequentes, foram sumindo. Quando eu tentava alguma coisa, ele sempre tinha uma desculpa. Estava cansado, tinha dor de cabeça, precisava terminar um trabalho urgente. No começo eu respeitava, achava que era só uma fase. Mas quando você passa semanas sendo rejeitado pela pessoa que você ama, começa a doer de um jeito diferente. Tinha também os treinos. Ricardo nunca foi de academia, sempre foi mais magro. Dizia que não ligava para essas coisas. Até que do nada ele começou a ir para a academia todo santo dia. Voltava suado, animado, contando sobre os exercícios, sobre como estava se sentindo bem. Eu até achei legal no começo, pensei que era algo positivo, mas tinha algo estranho. Ele nunca me convidava para ir junto, sendo que eu sou professor de educação física. Quando eu oferecia ajuda com os treinos, ele desconversava e as roupas. Ricardo começou a se arrumar diferente. Comprou roupas novas, começou a usar perfumes que eu nunca tinha visto. Passava mais tempo no espelho, cuidando do cabelo, da barba. Quando eu elogiava, ele só dava um sorriso rápido e mudava de assunto. Mas a pior parte era o jeito que ele me olhava. Ou melhor, o jeito que ele tinha parado de me olhar. Sabe quando você sente que a pessoa está ali do seu lado, mas a cabeça dela está em outro lugar? Era exatamente isso. Ele estava presente fisicamente, mas ausente em tudo que importava. Eu tentava conversar. Perguntava se estava tudo bem, se tinha algo errado, se era algo que eu tinha feito. Ele sempre respondia a mesma coisa. Estava tudo normal, eu estava viajando, era só trabalho acumulado e cansaço. Mas eu conhecia aquele homem há 3 anos. Eu sabia quando algo estava errado. Meus amigos começaram a perceber também. A gente saía para os bares e Ricardo vivia no celular, dando desculpa para sair mais cedo. Quando ficávamos com o grupo dele, ele era outra pessoa, mais animado, mais solto. Mas comigo, sozinhos em casa, parecia que estava cumprindo uma obrigação. Eu me perguntava toda noite antes de dormir: será que ele não me ama mais? Será que eu fiz algo errado? Será que ele conheceu outra pessoa? Essa última pergunta me apavorava, mas eu afastava o pensamento. Me convencia de que estava sendo paranoico, inseguro, ciumento demais. Até aquela noite de quinta-feira. A gente tinha jantado em silêncio, cada um no seu celular. Eu estava cansado de um dia puxado na escola, então fui dormir cedo. Ricardo disse que ia ficar mais um pouco na sala, que precisava terminar uns trabalhos. Eu achei estranho porque já eram quase 11 da noite, mas não falei nada. Dormi rápido. Mas acordei de madrugada com a cama mexendo. Abri os olhos e vi Ricardo sentado, com o celular iluminando o rosto dele no escuro. E ele estava sorrindo. Não era um sorriso qualquer. Era aquele tipo de sorriso de quem está conversando com alguém especial, sabe? Aquele sorriso que eu conhecia bem, porque ele já tinha sido para mim. Meu coração acelerou na hora. Fiquei parado, fingindo que ainda estava dormindo, só observando. Ele digitava, esperava, sorria de novo. Os dedos dele voavam pela tela. Ele estava completamente absorto, nem percebeu que eu tinha acordado. Eu não aguentei. Levantei um pouco e perguntei baixo: o que você está fazendo? Ricardo pulou. Literalmente pulou de susto. O celular quase caiu da mão dele. Ele virou para mim com os olhos arregalados e trancou a tela num movimento automático, rápido demais para ser inocente. Nada amor. Só estava vendo uns negócios aqui, ele disse. A voz estava estranha, aguda. Que negócios às 3 da manhã, Ricardo? Ele deu um risinho forçado. É que eu não estava conseguindo dormir. Fui ver umas bobeiras no Instagram. Mas eu tinha visto. Não era Instagram. A tela estava diferente, parecia WhatsApp ou algum app de mensagem.
E ele estava digitando, conversando com alguém. Posso ver? Perguntei. O silêncio que veio depois foi pesado. Ricardo me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Um misto de culpa, medo e raiva. Que foi, Luan? Agora você não confia mais em mim? Precisa ficar me vigiando? Aquela resposta me cortou. Porque ele não disse sim, não negou, não mostrou o celular. Ele jogou a culpa em mim. Me fez parecer o errado da história. Eu só perguntei, Ricardo. Você está estranho faz tempo. E agora te pego sorrindo pro celular de madrugada. Ele deitou. Colocou o celular com a tela para baixo no criado mudo e virou de costas para mim. Estou cansado. Luan, vamos dormir. Fiquei ali deitado, olhando pro teto no escuro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu sabia. No fundo, eu sabia que tinha alguém, mas eu ainda não tinha provas. E a pior parte, eu não sabia se queria ter. Porque tem coisas que quando você descobre, não tem mais volta, e eu estava prestes a descobrir algo que ia mudar tudo. Eu não consegui dormir depois daquilo. Fiquei o resto da madrugada olhando pro teto, ouvindo a respiração dele do meu lado, pensando em 1000 possibilidades. Cada cenário que passava na minha cabeça era pior que o outro. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, eu estava exausto. Ricardo levantou normal, como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo rápido na testa, disse bom dia e foi pro banheiro. Aquele beijo automático, sem sentimento, doeu mais que qualquer briga. Eu fui trabalhar naquele dia no piloto automático. Dei minhas aulas, corrigi uns alunos, fingi que estava tudo bem. Mas minha cabeça estava lá, naquela cena dele sorrindo pro celular de madrugada, aquele sorriso que não era mais meu. No intervalo do almoço, liguei pro meu melhor amigo, o Thiago. A gente se conhece desde o ensino médio. Ele é a única pessoa que eu realmente confio para falar dessas coisas. Quando eu contei o que tinha acontecido, ele ficou um tempo em silêncio. Luan, você precisa descobrir o que está acontecendo. Isso não é normal, cara. 3 da manhã sorrindo pro celular e te dando esse papo? Tem coisa aí. Mas como eu descubro, Thiago? Eu não sou de mexer nas coisas dos outros, não sou de invadir privacidade. Privacidade? Luan, vocês moram juntos há 2 anos. Tem 3 anos de relacionamento. Se ele está fazendo algo errado, você tem todo o direito de saber. Você está sendo feito de trouxa, cara. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça o dia inteiro. Será que eu estava sendo feito de trouxa? Será que enquanto eu estava ali me preocupando, respeitando o espaço dele, ele estava me traindo? Quando cheguei em casa no final da tarde, Ricardo estava na sala, no computador, trabalhando. Ou pelo menos era o que parecia. O celular dele estava do lado, com a tela para baixo. Como sempre, oi, amor. Como foi o dia? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Foi bom. E o seu, corrido. Tenho que entregar um trabalho amanhã cedo. A mesma conversa de sempre. Rasa, automática, vazia. Eu fui pro quarto, tomei banho e fiquei pensando. Precisava de respostas. Precisava saber o que estava acontecendo. Mas como? Foi aí que eu lembrei. Ricardo sempre deixava o celular carregando na cozinha quando ia tomar banho. Ele ficava pelo menos uns 20 minutos no chuveiro. Seria tempo suficiente. Esperei até umas 8 da noite. Ele levantou do computador, esticou os braços e disse que ia tomar banho. Meu coração disparou. Beleza, vou esquentar a janta, eu disse, tentando parecer natural. Ele pegou o celular, foi até a cozinha, colocou para carregar na tomada perto da geladeira e foi pro banheiro. Ouvi a porta fechar, depois o chuveiro abrir, fiquei parado no meio da sala. Minhas mãos suavam, meu corpo inteiro tremia. Eu sabia que se eu fizesse aquilo, se eu invadisse a privacidade dele, que não achasse nada, eu ia me sentir horrível. Mas se eu não fizesse, ia continuar vivendo naquela agonia, naquela dúvida que estava me matando por dentro. Fui até a cozinha. O celular estava lá, com a tela acesa, mostrando a porcentagem da bateria. Peguei ele com a mão tremendo, tinha senha. Claro que tinha senha, mas eu conhecia a senha. Ou pelo menos conhecia a que ele usava até uns meses atrás. Ele sempre usava a data de aniversário da mãe dele. Digitei os números. Senha incorreta. Merda, ele tinha mudado. Tentei a data do nosso aniversário de namoro. Senha incorreta. O chuveiro ainda estava ligado, mas eu sabia que não tinha muito tempo. Pensei rápido. Tentei a data de aniversário dele mesmo. O celular desbloqueou. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei para a porta do banheiro. O barulho da água ainda estava lá. Abri o WhatsApp dele com as mãos tremendo tanto que quase deixei o celular cair. A lista de conversas apareceu. Eu passei os olhos rapidamente. Os grupos, as conversas com a família, comigo, com os amigos. Tudo normal. Até que eu vi um contato salvo como Rafa Academia. A última mensagem tinha sido enviada há 15 minutos. Antes dele entrar no banho, eu cliquei. E o que eu vi me destruiu. Eram centenas de mensagens, fotos, áudios, conversas que começavam de manhã cedo e iam até tarde da noite. Eu comecei a rolar a conversa para cima, vendo as mensagens mais antigas. Não vejo a hora de te ver de novo. Você é incrível, cara. Nunca conheci ninguém assim. Hoje o treino foi só desculpa para ficar mais tempo com você. Ele nem desconfia de nada. Essa última mensagem era do Ricardo, falando de mim. Eu nem desconfia de nada, continuei rolando. Tinha foto do Ricardo na academia, sem camisa, no espelho.
Tinha foto desse tal de Rafa, um cara moreno, sarado, tatuado, bonito, muito bonito. Tinha mensagens combinando encontros, mensagens dizendo saudades, mensagens falando sobre lugares que eles tinham ido juntos, um restaurante que eu nunca tinha ouvido falar, um bar que Ricardo disse que tinha ido com os amigos do trabalho. Mentiras, tudo mentira. Eu queria ler mais, mas o barulho do chuveiro parou. Pânico total. Fechei o WhatsApp rapidamente, tranquei o celular e coloquei ele de volta exatamente do jeito que estava. Corri pro fogão e fingi que estava mexendo na panela, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a colher. A porta do banheiro abriu. Ricardo apareceu de toalha, com o cabelo molhado. Já está pronta a janta? Ele perguntou casual, como se nada tivesse acontecido. Eu me virei para ele. Olhei para aquele rosto que eu conhecia tão bem, que eu tinha amado tanto que eu ainda amava. E tudo o que eu conseguia pensar era: como você consegue? Como você consegue me olhar na cara, dormir do meu lado, me beijar todo dia sabendo que está com outro? Já sim, eu respondi. Minha voz saiu estranha, mas ele nem percebeu. Ele pegou o celular da tomada, olhou a tela e foi pro quarto se trocar. Eu fiquei ali, sozinho na cozinha, sentindo meu mundo desmoronar. Rafa, academia. 3 meses de conversa. 3 meses de mentiras. Enquanto eu estava me matando de dar aula, cuidando da casa, planejando nosso futuro, ele estava construindo uma vida paralela com outra pessoa. A pior parte? Eu não podia confrontar ele agora, porque se eu falasse que tinha visto o celular, ia virar o errado. Ia ser eu o invasor, o inseguro, o ciumento. Ele ia usar isso contra mim, sei lá como. Eu precisava de um plano. Precisava saber até onde isso tinha ido. Se era só conversa ou se tinha acontecido mais coisa, mas tinha uma coisa que eu já sabia com certeza. A pessoa que eu amava, que eu tinha escolhido para construir uma vida junto, não existia mais. E o pior de tudo, eu ia ter que fingir que não sabia de nada, pelo menos por enquanto. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu tinha que acordar todo dia, olhar para a cara dele e fingir que estava tudo normal. Fingir que eu não sabia que ele estava me traindo. Fingir que aquelas mensagens que eu tinha lido não ficavam rodando na minha cabeça 24 horas por dia. Ele nem desconfia de nada. Essa frase me perseguia. Eu ouvia ela quando estava dando aula, quando estava no trânsito, quando estava deitado do lado dele de noite. Ele nem desconfia de nada, como se eu fosse um idiota. Um trouxa que merecia ser enganado. Ricardo continuava a rotina dele normalmente. Acordava, trabalhava, ia para a academia, voltava, jantava comigo e ficava no celular até tarde. Tudo exatamente igual. A diferença é que agora eu sabia com quem ele estava conversando. Sabia por que ele sorria daquele jeito. Sabia por que ele não me tocava mais. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhe. Cada vez que ele pegava o celular e virava a tela. Cada vez que ele saía da sala para atender uma ligação. Cada vez que ele dizia que ia na academia e demorava 3 horas para voltar. Tiago me ligava todo dia, querendo saber se eu tinha descoberto algo novo. Eu contei para ele sobre as mensagens, sobre o tal do Rafa. Cara, você precisa confrontar esse filho da mãe agora. Que merda é essa de você ter que fingir na sua própria casa? Ele disse revoltado. Eu sei, Tiago, mas eu preciso ter certeza de tudo antes. Preciso saber até onde isso foi. Se eu falar agora, ele vai negar, vai dizer que é só amizade, vai me fazer parecer louco. Então descobre. Pega mais provas e depois manda esse cara pra casa do caralho, mas tinha um problema. Eu não conseguia mais pegar o celular dele. Ricardo tinha mudado o padrão. Agora ele levava o celular pro banheiro, dormia com o celular do lado, não deixava mais carregando sozinho em lugar nenhum. Era como se ele soubesse que eu estava desconfiado. Até que na segunda-feira, uma semana depois que eu tinha visto as mensagens, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na escola, no intervalo entre as aulas, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Luan, a gente precisa conversar. É sobre o Ricardo. Me liga quando puder. Rafael. Meu sangue gelou. Rafael. Rafa. O cara da academia, fiquei olhando para aquela mensagem sem acreditar. Como ele tinha meu número? Por que ele estava me chamando? O que ele queria? Minhas mãos tremiam, mas eu cliquei para ligar. Tocou 3 vezes antes dele atender. Alô? A voz dele era grave, meio hesitante. Alô? Sou eu, o Luan. Silêncio do outro lado. Eu conseguia ouvir ele respirando. Olha, eu sei que isso vai ser estranho para você. E difícil. Mas eu precisava falar com você porque eu descobri uma coisa hoje que mudou tudo para mim. Descobriu o quê? Perguntei, já sentindo meu estômago revirar. Que você existe. Que ele tem um namorado. Que vocês moram juntos há 2 anos. Eu fechei os olhos. Então era isso. Ricardo tinha escondido dele também. Tinha feito o cara acreditar que estava livre, que estava solteiro. Ele te contou que era solteiro? Perguntei. Sim. A gente se conheceu há uns 4 meses na academia. Ele começou a treinar lá, a gente ficou amigo, começou a conversar. Depois ficou mais sério. Eu achei que a gente estava construindo algo real, sabe? A voz dele estava embargada. Eu conseguia sentir a dor ali. E por mais que esse cara fosse o amante do meu namorado, por mais que ele fizesse parte da minha traição, eu senti pena dele.
porque ele também tinha sido enganado. Como você descobriu? Perguntei. Hoje de manhã eu estava no treino e um amigo meu chegou. Ele conhece o Ricardo de algum lugar, não sei de onde. Aí ele viu a gente conversando e depois me chamou no canto. Me perguntou se eu sabia que o Ricardo tinha namorado. Eu disse que não, que ele era solteiro. Aí o cara me mostrou o Instagram dele, as fotos com você, as legendas, tudo. Eu fiquei sem ar. Então tinha fotos nossas ainda no Instagram dele. Ele não tinha apagado nada. Continuava postando nossa vida feliz, enquanto vivia outra vida escondido. Eu confrontei ele pelo celular agora há pouco. O Rafael continuou. Ele negou no começo, depois admitiu. Disse que ia terminar com você, que só estava esperando o momento certo, que não queria me magoar. Um monte de desculpa, claro, as mesmas desculpas de sempre. O momento certo. Como se existisse momento certo para destruir a vida de alguém. Olha, Luan, eu não sabia, cara. Eu juro. Se eu soubesse que ele tinha alguém, que tinha você, eu nunca teria ficado com ele. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acredito em você, eu disse. E era verdade. A raiva que eu sentia não era dele. Era do Ricardo. Era de quem tinha mentido para nós dois. Tinha brincado com nossos sentimentos. Tinha construído uma mentira gigante. O que você vai fazer? Ele perguntou. Vou terminar com ele, hoje. Quando eu chegar em casa. E você? Eu já terminei. Bloqueei ele de tudo. Não quero mais ver a cara desse cara na minha vida. A gente ficou em silêncio por uns segundos. Dois caras que não se conheciam, unidos pela mesma dor, pela mesma traição. Desculpa por tudo, Luan. De verdade. Você não tem culpa de nada, Rafael. A culpa é só dele. Desliguei o telefone e fiquei ali. Parado no corredor da escola, vendo os alunos passarem, ouvindo as risadas, os gritos, a vida acontecendo normalmente ao meu redor, enquanto a minha desmoronava. 4 meses. Ele estava com esse cara há 4 meses. Não eram só mensagens, não era só conversa. Eles tinham ficado, tinham se envolvido, tinham criado uma relação. E ele tinha mentido para nós dois. O resto do dia passou num borrão. Eu nem lembro direito das aulas que dei. Só sei que quando deu 6 da tarde e meu expediente acabou, eu entrei no carro e fui para casa. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que não dava mais para fingir. Não depois dessa ligação. Não depois de saber que ele tinha escondido minha existência de outra pessoa. Quando cheguei em casa, Ricardo estava na sala. No sofá, com o notebook no colo, trabalhando. Ou fingindo trabalhar. Ele olhou para mim e deu aquele sorriso falso de sempre. Oi, amor. Chegou cedo hoje. Cheguei. Eu disse, largando a mochila no chão. Ele percebeu algo diferente no meu tom. Fechou o notebook devagar e me olhou. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Era agora. Não tinha mais volta. Recebi uma ligação hoje, Ricardo. Do Rafael. A cara dele mudou na hora. Ficou branca. Os olhos arregalaram. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Ele me contou tudo. Luan, eu... Não. Eu falei levantando a mão. Você não vai falar nada agora. Você vai me ouvir? Ele ficou em silêncio, sentado ali no sofá, parecendo menor do que nunca. Eu sei de tudo, Ricardo. Sei das mensagens, sei dos encontros, sei das mentiras. Sei que você contou pra ele que era solteiro. Sei que você construiu uma vida inteira com outra pessoa, enquanto eu estava aqui, te esperando todo dia, acreditando em você. Minha voz estava tremendo, mas eu não podia parar agora. Você me olhava na cara todo dia e mentia. Me beijava, dormia do meu lado, dizia que me amava e tudo era mentira. Enquanto eu planejava nosso futuro, você estava planejando como ia me substituir. Luan, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê, Ricardo? Que você me traiu durante 4 meses? Que você inventou uma academia, uma rotina, uma vida inteira de mentiras? Que você fez outro cara acreditar que vocês tinham algo real enquanto me fazia de trouxa aqui em casa? As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu não queria chorar na frente dele, mas não consegui segurar. Eu te amava, Ricardo. Te amava de verdade. Faria qualquer coisa por você. E você jogou tudo isso fora. Ele se levantou, tentou se aproximar. Não encosta em mim, eu disse recuando. Ele parou no meio da sala. E ali, naquele silêncio pesado, eu vi a verdade finalmente aparecer no rosto dele. Não era arrependimento, era alívio. Alívio por não precisar mais mentir. E foi nesse momento que eu tive certeza. Não tinha mais volta. Ricardo ficou parado ali, olhando para mim com aquela cara de quem foi pego em flagrante. Não tinha mais para onde correr, não tinha mais desculpa para dar. A verdade estava escancarada entre a gente, ocupando cada centímetro daquela sala. Luan, eu... Ele começou, mas a voz falhou. Você o quê, Ricardo? Você sente muito? Você não queria me magoar? Você ia contar? Qual vai ser a desculpa dessa vez? Ele passou a mão pelo rosto, suspirou fundo e se sentou no sofá de novo. Quando olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos dele também. Eu não sei o que aconteceu comigo, Luan. Eu juro. A gente estava bem, estava feliz e de repente eu conheci ele e tudo ficou diferente. Eu tentei resistir, tentei parar, mas você não quis parar. Eu completei. Você escolheu continuar. Escolheu mentir, escolheu me trair, escolheu destruir tudo que a gente construiu. Ele não respondeu. Só ficou ali, olhando para o chão. Eu encostei na parede e senti minhas pernas fracas.
Toda a adrenalina que me mantinha de pé estava indo embora, deixando só o cansaço, a dor, o vazio. Me responde uma coisa, eu disse. Você chegou a ficar com ele? Tipo, de verdade? O silêncio dele foi a resposta. Ele fechou os olhos e uma lágrima desceu. Quantas vezes? Luan, isso não vai ajudar. Quantas vezes, Ricardo? Minha voz ecoou pela casa. Eu nunca tinha gritado com ele antes. Nunca. Em 3 anos de relacionamento, a gente nunca tinha brigado desse jeito. Ele abriu os olhos e me olhou. E o que eu vi ali me despedaçou. Muitas vezes ele sussurrou. Desde que a gente se conheceu, ele me fazia sentir vivo de novo, Luan. Me fazia sentir desejado, especial. Com você tudo tinha virado rotina, obrigação. Com ele era diferente. Era intenso, era novo, era... Não termina essa frase, eu avisei. Não, você ousa jogar a culpa em mim? Não ousa dizer que foi minha culpa você ter me traído. Ele balançou a cabeça. Não é sua culpa. Eu sei que não é. A culpa é toda minha. Eu estraguei tudo. Eu destruí a gente. Você não destruiu a gente, Ricardo. A gente nem existia mais. Faz meses que você saiu dessa relação. Eu é que estava vivendo uma ilusão, achando que ainda tinha algo para salvar. Levantei da parede e fui pro quarto. Peguei uma mala do armário e comecei a jogar minhas coisas dentro. Roupa, tênis, produtos de banho, tudo que era meu. E Ricardo apareceu na porta. O que você está fazendo? Estou saindo. Vou ficar na casa do Tiago até eu achar um lugar. Luan, não precisa ser assim. A gente pode conversar. Pode o quê, Ricardo? Pode tentar de novo? Pode fingir que nada aconteceu. Não tem mais nada para conversar. Acabou. Fechei a mala e passei por ele. Peguei minha mochila, meu carregador, minhas chaves e o apartamento. Ele perguntou. E as nossas coisas? Eu volto nos próximos dias para buscar o resto. Por enquanto, fica com tudo. Eu só quero sair daqui. Cheguei na porta. Coloquei a mão na maçaneta. Ia abrir quando ouvi a voz dele atrás de mim. Baixa, quebrada. Eu te amei, Luan. De verdade. Pode não parecer agora, mas eu te amei. Eu me virei para ele uma última vez. Se você me amasse de verdade, Ricardo, você nunca teria feito isso comigo. Porque amor não é só sentimento. É escolha. Todo dia você escolhe a pessoa que você ama. E você escolheu outra pessoa. Escolheu mentir, escolheu trair, escolheu me fazer de idiota. Então não vem me dizer agora que me amava. Porque amor não é isso. Abri a porta e saí. Desci as escadas daquele prédio pela última vez como namorado dele. Entrei no carro, joguei a mala no banco de trás e dirigi. Só quando eu estava a algumas quadras de distância é que eu parei o carro no acostamento e desabei. Chorei como eu nunca tinha chorado na vida. Chorei pela relação que acabou, pelos 3 anos perdidos, pela confiança quebrada, pelo futuro que eu tinha planejado e que nunca ia existir. Chorei até não ter mais lágrimas. Fiquei 2 semanas na casa do Tiago. Ele foi incrível, me deixou ficar no quarto de hóspedes, não me pressionou para falar, só estava ali quando eu precisava. Meus pais queriam que eu voltasse para casa deles, mas eu precisava provar para mim mesmo que conseguia seguir em frente sozinho. Ricardo me mandou mensagens todo dia na primeira semana, pedindo desculpas, dizendo que tinha terminado tudo com o Rafael, que queria me ter de volta, que ia mudar. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Depois de um tempo, ele parou de mandar. Voltei no apartamento com o Tiago num sábado para buscar minhas coisas. Ricardo não estava. Ele tinha deixado tudo arrumado em caixas, facilitou para mim. Tinha um bilhete em cima da mesa da sala. Luan, sinto muito por tudo. Você merecia coisa melhor. Merecia alguém que te valorizasse. Espero que você encontre essa pessoa e seja feliz de verdade. Desculpa por não ter sido eu. Ricardo. Amassei o bilhete e joguei fora. 3 meses depois eu aluguei um apartamento pequeno, mas que era só meu. Comecei terapia. Voltei a treinar, a sair com os amigos, a viver minha vida. Apaguei todas as fotos dele das redes sociais. Bloqueei ele de tudo. Teve dias ruins. Teve noites que eu acordei no meio da madrugada sentindo falta dele, querendo ligar, querendo perdoar. Mas eu não fiz. Porque eu aprendi uma coisa com tudo isso. A gente merece alguém que nos escolha todo dia. Não às vezes. Não quando é conveniente. Todo dia. Alguém que não precise mentir. Que não precise esconder. Que não precise procurar em outro lugar o que deveria encontrar em você. Traição não é só sobre o ato. É sobre todas as mentiras que vêm junto. É sobre olhar na cara da pessoa que você ama e fingir que está tudo bem enquanto destrói ela por dentro. É sobre quebrar a confiança de um jeito que nunca mais se conserta completamente. Eu não sei se um dia vou confiar em alguém de novo da mesma forma que eu confiei no Ricardo. Talvez sim, talvez não. Mas eu sei que se eu encontrar alguém, vai ser alguém que me valorize, que me respeite, que me escolha, porque eu aprendi do jeito mais difícil que amor sem respeito não é amor. É só conveniência? É só costume? E a gente merece mais que isso. Se você está passando por algo parecido, se você desconfia que está sendo traído, ou se você já foi traído e está tentando se recuperar, eu quero te dizer uma coisa. Dói agora. Vai doer por um tempo, mas você vai sobreviver. Você é mais forte do que imagina. E você merece alguém que te ame de verdade, sem mentiras, sem máscaras, sem traições.
Não aceite migalhas de amor. Não aceite meias verdades. Não aceite ser a segunda opção de ninguém. Você vale muito mais que isso. E se essa história te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E se você quiser apoiar o canal e garantir que essas histórias continuem chegando até você, considere se tornar membro. Sua ajuda faz toda a diferença. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Obrigado por ter me dado a chance de dividir essa dor com você. E lembra, você não está sozinho. Nunca está. Um abraço e até a próxima história.